Olá pessoal, eu sou o professor Antônio. Vamos a mais uma aula de rede de computadores. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aliás, nós vamos continuar a falar sobre os protocolos da nossa pilha, né, do modelo OSI e do modelo TCP/IP. Tá? Muito bem. Bom, essa é a pilha do modelo OSI e do modelo TCP/IP. Nós falamos na última aula sobre alguns protocolos. Nós falamos sobre o protocolo HTTP, né, que é um protocolo de transferência que possibilita a, 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 o acesso das pessoas a páginas de internet. Né? Nós falamos sobre SSH, que é um protocolo de segurança é, da internet, tá? É, nós falamos também um pouquinho, nós falamos sobre os tipos de criptografia que o SSH usa, que é a criptografia simétrica, a criptografia assimétrica e a criptografia hashing, tá? Nós falamos um pouquinho sobre o TCP, né? Falamos um pouco também sobre o UDP e o ICMP, tá? Ainda na camada de rede, né, de internet, do TCP/IP, vamos falar um pouco sobre PV4 e PV6. Ambas ambas as siglas já são conhecidos da disciplina, tá? Principalmente o PV4. O IPv6 a gente ainda ouve falar, tá? E o IPv4, tá? Também o IPv4 e o IPv6 são protocolos de internet, tá? Muito bem. Bom, nós falaremos também sobre o protocolo ARP, tá? Que fica ali na camada física e enlace de dados. Ah, no caso, é a camada de acesso à rede do nosso modelo TCP/IP. E falaremos também sobre o Frame Relay, tá? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre IPv4, tá? Esse é um protocolo que nós temos bastante familiaridade, né? Nós já falamos um pouco sobre ele, no caso nas disciplinas passadas, né, de redes 1 e redes 2 também a gente tem bastante contato com ele, tá? E muito bem. O protocolo de internet versão 4 é a quarta versão do protocolo de internet. Ele é um dos principais protocolos de padrão baseados em métodos de interconexão de redes na internet. E foi a primeira versão implementada para a produção da ARPANET lá em 1983. Muito bem, o IP, a gente conhece como IP, né, significa protocolo de internet ou Internet Protocol, né, que ela é usada para entregar o que? Datagramas. Tá? A gente utiliza muito esse termo de datagramas entre os computadores da internet, né, os computadores da rede. Né? Bom, é um método pelo qual os dados eles serão enviados de um dispositivo de computador a outro computador pela internet. Tá? Qual é a função, né? Qual a principal tarefa do IPv4? É a transferência, a transferir os blocos de dados do host, ou seja, de um computador de envio, para o host de destino. Tá? Então, basicamente, é cuidar desse transporte entre um computador e o outro computador que está em outra rede. Tá? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de como se configura, aqui, né, de como o IPv4 é formado. Nós temos aqui a, a, a notação decimal, tá, que é um exemplo. A gente tem aqui o IP 131.53.40.106, tá, e tem a notação binária também. Lembram lá de como transformar, né, o IP, a notação decimal para a notação binária? Pois bem, aqui é apenas um exemplo, uma pincelada, tá? Ele é composto de 32 bits, tá? Que dá 4 bytes. Muito bem. Bom, e sobre o IPv6?
Bom, o IPv6 é o IP na versão 6, tá? É a versão mais moderna. Aqui no Brasil nós não temos tanto contato assim. Alguns computadores, nossos computadores, geralmente nós ainda utilizamos é, a versão IPv4, tá? Bom, aqui como diz, o IPv6 é a versão mais atual do protocolo de internet. Originalmente oficializada em 6 de junho de 2012, ou seja, é um tanto recente, né? É fruto do esforço do IATF para criar a nova geração de IPs, cujas linhas mestras foram descritas por Scott Brenner e Alison Merkel lá em 84, né, na RFC de 1752. Muito bem. Quando ele fala aqui sobre a nova geração de IPs, por que ele diz isso? Tá? Bom, o principal motivo para a implementação da versão 6 do IP na internet é a necessidade de mais endereços. Mas por quê? Porque a disponibilidade que temos dos endereços livres para IPv4, ela terminou. Nós temos a disponibilidade, ela é finita, né? Bom, para a gente conseguir entender as razões desse esgotamento do IPv4, é importante a gente considerar que a internet, quando ela foi projetada, ela foi projetada apenas para um fim militar e para um fim acadêmico, não para um uso comercial, né? Então, no início da década de 80, ela era considerada uma rede predominantemente acadêmica, né? Ou seja, ela era apenas usada em universidades, né? E geralmente a gente tinha aí algumas poucas centenas de computadores interligados, tá? Muito bem. Apesar disso, pode-se dizer que o espaço de endereçamento do IP na versão 4 é de 32 bits. E não é pequeno, tá? Não é pequeno. A gente acha que porque estamos chegando ao limite, mas a média aí é de 4 bilhões de endereços na versão 4, tá? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo, né, de PV6. Os endereços de PV6 eles são normalmente escritos como 8 grupos de 8 dígitos decimais. Então, perceba que o endereço IPv6 ele é um tanto diferente da forma como nós conhecemos o IP na versão 4. Né? Nós conhecemos lá as formas, né, de 10.0.0.100 ou 192.168.0. Tal. Então, aqui a gente percebe que o IP na versão 6 ela tem essa característica de ser hexadecimal, tá? Ou seja, ela permite mais combinações. Muito bem, o nosso próximo protocolo é o protocolo ARP, tá? Da camada de acesso à rede. O que diz aqui? O protocolo de resolução de endereços, bom, esse é o nome dele, tá? ARP. É um padrão da telecomunicação, mais especificamente em redes de computadores, definido pela RFC 826 em 1982, usado para resolução de endereços da camada de internet em endereços da camada de enlace. Tá? Então, muito bem, o que é isso? O ARP, na verdade, ele é um protocolo de pergunta e resposta, tá? De request response. Tá? E ele é utilizado para mapear dinamicamente endereços da camada de rede com a camada de enlace. Tá? Então, ele é usado para mapear os endereços IPs, Internet Protocol, com os endereços MAC, tá? Que vocês conhecem, endereço MAC, é o Media Access Protocol. Tá?
Muito bem. Para controlar o mapeamento, tá, dos IPs, o protocolo ARP ele mantém uma tabela chamada ARP Table, tabela ARP, né? E sempre que um novo pacote chega ou ele precisa ser atualizado, o que não está na tabela ainda, o protocolo ele simplesmente modifica a tabela com os novos dados. Tá? Nós temos aqui uma figura com alguns hosts, né? E a gente tem aqui um roteador no centro. E a gente tem um host, ele faz um requerimento, né? Ele faz uma pergunta, um requesting, né? Para outro computador. Então, aqui basicamente a gente consegue ver configurado como o protocolo ARP funciona. Tá? E chegamos agora ao Frame Relay, né, que pertence à camada de acesso à rede. Tá? Bom, vamos ler aqui no slide. O Frame Relay é uma tecnologia eficiente de comunicação de dados usada para transferir de maneira rápida e barata a informação digital através de uma rede de dados, dividindo essas informações em frames a um ou muitos destinos de um ou muitos endpoints, ou seja, de um ou muitos destinos, né, ou computadores, né. Muito bem, a gente entende que o Frame Relay é uma tecnologia WAN, tá? Ou seja, é uma tecnologia de redes de longas distâncias, tá? O Frame Relay é uma tecnologia de comunicação de dados de alta velocidade e ela é usada em diversas redes ao redor do mundo para interligar aplicações LAN, aplicações MAN, né, como nós vimos lá em topologias de rede, lá nas primeiras aulas, internet e voz também. Tá? Então, basicamente, podemos dizer que a tecnologia Frame Relay ela fornece um meio para enviar informações através de uma rede de dados. O que ela faz? Ela divide esses dados, essas informações, em quadros ou pacotes, né, que a gente chama. Então, cada quadro desse que ele divide, ele carrega o endereço que é usado pelos equipamentos de rede para determinar o seu destino. Tá? A tecnologia Frame Relay, ela utiliza uma forma simplificada, né, de chaveamento de pacotes, desses pacotes, né? O que é muito bom o que é adequado para os computadores que já trabalham com isso, ou estações de trabalho, ou até servidores de alta performance que operam com os protocolos inteligentes que nós inclusive já vimos, né? Como o SNA ou o próprio protocolo TCP/IP. Tá? Então aqui nós temos uma ilustração, tá? Onde nós temos aqui um roteador com interface Frame Relay, tá? E ele faz uma conexão com a WAN com outra rede e ela utiliza justamente essa tecnologia, né? Esse protocolo para essa comunicação de longa distância, tá? Muito bem, pessoal. As referências, né? Nós estamos utilizando o livro Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Agradeço a paciência de vocês. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.